Circuito Internacional do Algarve, em Portimão, marcou o fim da temporada do Kia Picanto GT Cup. Pelo caminho, outros circuitos portugueses e um espanhol a marcar a primeira internacionalização do troféu monomarca. Com tudo em aberto até à última ronda da temporada, era o tudo ou nada em Portimão. Uma competição que prometia ser renhida nas duas corridas, com júniores e prós a correr lado a lado e performance ao mais alto nível durante todo o fim de semana. E o troféu só me segue numa temporada recorde em número de inscritos. Portimão contou com mais uma estreia, Paulo Duarte. Aceitei o desafio do Tiago Magalhães da CRF para participar em 2020 e deu uma oportunidade agora aqui em 2019 de terminar aqui o troféu e aproveitei essa oportunidade e pronto, estou aqui a confraternizar, está a correr tudo muito bem, melhor do que as expectativas e basicamente é isto, aprendizagem. Um desafio que não podia ter corrido melhor. Confiante ao volante do Kia Picanto, o piloto promete fazer parte da lista de inscritos na próxima temporada. Gera boas emoções, bons feelings, este circuito também é muito giro, tem muita adrenalina, é preciso ter alguma confiança para se fazer o circuito o mais rápido possível, mas o Kia está de parabéns e espero poder desfrutar melhor dele para o ano que vem. E se para Paulo Duarte era uma estreia, para outros nem tanto. Contudo, ainda por decidir nas duas categorias, Portimão prometia uma luta renhida entre os pilotos. Entre os júniores, a discussão fazia-se entre Alexandre Areia, Orlando Batina e José Bastos. As expectativas são altas, vamos à procura de mais vitórias, temos ainda a evoluir ao longo do campeonato todo e agora o nosso objetivo é sempre chegar à vitória. É um circuito novo para mim, dizem que é super desafiante, um bocadinho técnico, mas com curvas super rápidas. Estou ansioso por ir lá para dentro e dar tudo. Estou com muitas expectativas, espero lutar pelas duas vitórias na minha categoria e, se possível, lutar também pela vitória geral para garantir assim o campeonato com uma vitória. A luta pelo segundo lugar dentro da sala ativa, enquanto houver possibilidade, vamos estar cá para o combate. Quanto aos prós, as atenções estavam viradas para Pedro Alves, Manuel Gião e Hugo Marcos. Mas vamos à primeira corrida. Começava já a anoitecer quando os 22 Kia Picanto se dirigiram para a grelha de partida para dar início à primeira corrida. Os lugares da frente estavam já reservados para Alexandre Areia e Pedro Alves depois de duas sessões de qualificação. Manuel Gião partiu do 6º lugar da grelha, mas a vontade de vencer era tanta que depois de um rápido arranque e de uma ultrapassagem logo na primeira curva, colocou o piloto na 2ª posição, mesmo colado a Pedro Alves. Mas apesar das várias investidas por parte de Gião, o jovem piloto de Vila Real não se ficou. E mesmo quando a distância dos dois era já muito reduzida, liderou a corrida do início ao fim, sendo o grande vencedor entre os pró. Foi uma corrida emocionante, do início ao fim consegui abrir alguma vantagem no início, depois perdia, comecei a degradar muitos travões. Depois o Manuel começou a aproximar e fazer muita pressão. Eu cometi um erro, porque os travões já estavam a fadigar bastante, cometi um erro numa curva e depois daí para a frente foi defender com tudo o que tinha. Foi uma corrida espetacular, super divertida e muito emocionante e acho que foi uma excelente maneira de terminar o campeonato. De sexto faço um bom arranque, vou para a segunda, arrisquei bastante, não tinha nada a perder, de facto estava na luta pelo campeonato e pressionei a corrida toda, tentei a corrida toda sempre em cima do Pedro Alves, mas ele de facto fechou muito bem, teve sempre muito frio e não cedeu a qualquer pressão minha e ele está de parabéns por isso. Entre os pilotos que vinham atrás, a luta foi mais intensa. Alexandre Areia perdeu posições depois de um embate com Orlando Batina. Um incidente que abriu caminho a João Aguiar Branco, que no final da primeira volta era o 3º da geral e 1º da categoria júnior. Muito próximo estava David Matos Chaves e o pró Hugo Marcos.
O piloto do Caroline TV recuperava lugares e uma ultrapassagem a Matos Chaves e Águia Branco permitiu-lhe ascender ao terceiro lugar da geral e dos Pro no final da quarta volta, lugar que defendeu até ver a bandeira de xadrez. Quem viu por fora deve ter desfrutado, porque realmente nós lá dentro desfrutámos imenso. Quando cheguei a terceiro lugar, os dois primeiros já estavam bastante longe e, portanto, o máximo que eu conseguia já nessa altura era mesmo contentar-me com o terceiro lugar. Dadas as circunstâncias, acho que estou muito contente com isso. Quem também aproveitou a terceira volta para subir lugares foi José Bastos e o Opportunity Ruben Rocha, que procurou sempre estar entre os lugares cimeiros à procura de um lugar no pódio. Foi o sexto a cortar a linha da meta, mas quarto entre os Pro. Quem não saiu favorecido destas subidas foi Águia Branco, que desceu posições e viu o primeiro lugar ficar longe. Ainda assim, subiu ao último degrau do pódio da categoria Júnior. Uma vez em primeiro foi um bocado difícil gerir as emoções, por isso comecei a cometer alguns erros, o que acabou com a minha descida para terceiro lugar na categoria. Não posso deixar de estar muito satisfeito porque foi o meu melhor resultado da temporada e um pódio, é sempre ótimo. Pódio esse que ainda estava a ser discutido entre David Matos Chaves e José Bastos. Uma luta constante e interessante entre os dois que rodaram sempre muito próximos um do outro. Apenas na sexta volta, Bastos conseguiu passar a perna a Matos Chaves, defendeu a posição até ao final e foi o primeiro entre os júniores. David Matos Chaves ocupou o lugar intermédio do pódio. Estou contente, fiquei em segundo lugar da Júnior. Foi uma corrida muito animada, não estava a andar tão depressa como os meus colegas que iam à minha frente, portanto foi uma corrida um bocado à base a defender a minha posição. Mas foi, acima de tudo, foi divertida e foi limpinha, gostei bastante. Foi uma vitória incrível, uma corrida super disputada, desde a primeira curva até a última volta, em que houve imensas ultrapassagens, imensa disputa e no final conseguir vencer é incrível. Os pódios cedo se decidiram, mas na retaguarda da corrida havia muita luta, animação e vontade de correr. Prova disso foram Guilherme Delmaso e Francisco Coutinho, que travaram um duelo renhido. Coutinho esteve na frente até à quinta volta, Guilherme Delmaso viu uma oportunidade de ultrapassar e na sexta volta era ele quem seguia na frente. E assim foi até ao fim, oitava e nona posição da geral para os pilotos. A encerrar o top 10, Sérgio Azevedo, seguido de Francisco Marrão, Duarte Botelho e Tiago Madeira. A tabela classificativa ficou completa com Bruno Maia Santos, João Santos, José Supico, Alexandre Areia e Paulo Duarte. Já Orlando Batina, que terminou a corrida a ver a bandeira de xadrez no 10º lugar, foi penalizado pelo Colégio de Comissários, juntamente com André Pitts, devido ao comportamento em pista. Os pilotos caíram assim para os últimos lugares da tabela. Mas num circuito que já não é novo para os pilotos do troféu mais picante de Portugal, como é correr em Portimão. É correr no verão, é correr com este sol maravilhoso do Algarve e num circuito ao nível dos melhores circuitos do mundo. Correr em Portimão é espetacular. Eu acho que se este circuito estivesse no centro da Europa, seria dos melhores circuitos da Europa. Acho que toda a gente diria espetacular. O circuito realmente é espetacular e a atmosfera também é espetacular. Essa espetacular seria a palavra certa. Animado, acho que é animado, é divertido. Esta segunda edição do Que é Picante GT Cup foi também o ano de estreia para muitos pilotos. É o caso de Simplício Taveira, Tiago Madeira e Francisco Coutinho. É a primeira vez que andei num carrinho com turbo, tem sido todas as provas é habituação. Por acaso esta aqui tem a vantagem de conhecer já o circuito de Portimão, é a sexta vez que corro aqui. Estou-me a habituar ao carrinho e estou-me a divertir bastante, é um campeonato muito engraçado. Foi uma estreia agridoce. Tive um azar no Estoril que me condicionou o resto da época, mas como sempre foi ensinado, é nunca baixar os braços e continuar. O maior desafio foi voltar às corridas passado 11 anos, eu tinha feito uma época de karts, ganhar outra vez ritmo competitivo, aprender todas as pistas, eu não conhecia nenhuma destas pistas e depois o pelotão acho que está muito mais competitivo. Desafio superado para voltar a fazer em 2020.
Quem não faltou a Portimão foi Francisco Marrão, a competir no Picanto GT Cup desde a primeira edição, só não esteve presente em Gerês. A partir de Vila Real eu criei uma ideia de me empenhar mais, de me esforçar mais. Não tive a interrupção de Gerês, estou convencido que com esta ideia, se eu fosse a Gerês, que ia ter uma prova como tive já tive ontem, bom resultado, um resultado mais ou menos semelhante ao de Vila Real. Para o próximo ano vai levar alguns ensinamentos. Eu vou tentar levar isto para o ano seguinte. O empenho dá-nos resultados, criando resultados. E foi o que aconteceu este fim de semana comigo. E antes de passarmos à corrida, tempo ainda para dar destaque a Luís Maria Lisboa a provar que o Picanto GT Cup não se faz só de corridas. Na última prova em Gerês, eu estive envolvido numa situação de corrida, tive que reparar o para-choques e ainda um pisca. E, no entanto, o troféu decidiu que o lesado, a quem se considera culpado esse toque, paga o toque ao prejudicado, neste caso fui eu. E, cumprida a tradição, o piloto não perdeu tempo. Decidimos por bem, entre a equipa, que o dinheiro que ia ser utilizado para a reparação ficava melhor entregue a uma associação, neste caso a Acreditar, que ajuda crianças com cancro. De volta ao segundo round do fim de semana para o esqui picante. Emoções à flor da pele por ser a última prova da temporada, duelos renhidos dentro da pista e novamente os júniores a darem dores de cabeça aos pró. Quando partiram para a corrida já se conheciam os grandes vencedores do troféu de 2019, ainda assim a competitividade não faltou. Alexandre Areia e Pedro Alves partiram novamente os primeiros lugares da grelha e se Areia não tinha tido uma ótima primeira corrida, o mesmo não se pode dizer da segunda. Fez um bom arranque e não deixou que ninguém lhe roubasse a liderança, mesmo com o próprio Pedro Alves a persegui-lo. Foi assim da primeira à última volta, com o júnior Alexandre Areia a ser o primeiro dos 22 carros a ver a bandeira xadrez. Primeiro da geral e primeiro da categoria júnior, a cereja no topo do bolo para finalizar a época. Foi uma corrida que começou muito bem, desta vez arranquei muito melhor, então consegui manter a liderança de início a fim. Estive sempre muito rápido, consegui logo uma vantagem saudável, uma vantagem que me permitia ter alguma segurança. Viste? Vai todo desligado. Assim como Alexandre Areia, Pedro Alves não largou a segunda posição do início ao fim, mas sempre muito próximo do adversário. E se na corrida anterior foi o primeiro a cruzar a linha da meta, aqui foi segundo, primeiro da categoria Pro. A partir do meio do campeonato comecei a perceber que se calhar tinha rapidez para conseguir lutar pelos primeiros lugares e pronto, comecei a conseguir ganhar corridas, em Gerês consegui a liderança do campeonato e agora aqui no Algarve vencer as duas corridas novamente não estava mesmo nada à espera, foi espetacular. Em constante perseguição aos pilotos da frente estava Manuel Gião. O piloto arrancou da 5ª posição, mas logo na primeira volta era já terceiro. Gião ainda procurou um erro dos adversários para conseguir chegar ao primeiro lugar, mas apesar das várias investidas, os adversários defenderam-se bem. Não conseguiu a vitória da categoria, mas subiu ao lugar intermédio do pódio dos Pro. Estou um bocadinho triste que eu vim para esta corrida com expectativas ainda de ser campeão. Mas saio efetivamente de consciência tranquila, que tentei tudo por tudo, mudei muito os setups do meu carro para tentar melhorar. Melhorou durante o fim de semana, mas ainda não foi suficiente. Vamos ver para o ano, estamos cá para o ano para tentar novamente conquistar o primeiro lugar. Atrás de Gião seguiam José Bastos, Luís Maria Lisboa, Hugo Marcos e Henrique Vanuda numa luta acesa durante toda a corrida.
José Bastos era o quarto a passar a linha da meta, mas no retrovisor do piloto, um combativo Luís Maria Lisboa que ansiava por mais. Por sua vez, Henrique Van Uden tinha visto o terceiro lugar da categoria Pro fugir depois de ser ultrapassado por Hugo Marcos logo na terceira volta. A volta, a luta tornava-se cada vez mais intensa entre os pilotos. Na sétima, Luís Maria Lisboa conseguiu finalmente passar Bastos, assim como os dois pilotos Pro que seguiam na retaguarda. José Bastos perdia posições, mas segurou o terceiro lugar na categoria Júnior e Luís Maria Lisboa conquistava a segunda posição, que na corrida anterior tinha sido o piloto com quem partilha o carro. Uma corrida limpa, divertida, cheia de emoção, mas com as pessoas davam um espaço suficiente para provocar ultrapassagens e sem haver toques e acho que foi uma boa maneira de acabar o ano, com um segundo lugar à classe e um quarto à geral. Conquistámos o terceiro lugar, foi talvez uma corrida super renhida, muito quente, muito calor, os pneus sofreram bastante, mas conquistámos o terceiro lugar, que era o que precisávamos para fechar em segundo lugar o campeonato. Estamos super felizes. Mas se já se pensava que estava tudo definido, também entre os dois Pro, eis que o Opportunity de 2018, Henrique Van Uden surpreendeu, pôs o pé no acelerador na última volta e já na fase final da corrida fez uma ultrapassagem a Hugo Marcos. Cruzou a meta em quinto, mas alcançou o primeiro pódio da época com o terceiro lugar da categoria. Foi uma corrida muito disputada, foi excelente, sempre com respeito, e foi uma corrida que tive finalmente alguma aprendizagem, porque de facto tive alguém da minha altura e conseguimos ter uma corrida rápida e a disputar o lugar de uma forma limpa. Vasco Pereira rodava atrás do fervoroso quarteto, foi o oitavo a ver a bandeira de xadrez, mas quarto entre os júniores, posição que defendeu da segunda à última volta. Andrew Pitts, Miguel Abrantes e João Aguiar Branco protagonizaram outra luta intensa, muitas investidas e um ambicioso Aguiar Branco que queria passar a perna a Abrantes. No entanto, foi o piloto Pro quem levou a melhor sobre os dois júniores. Os dois pilotos fecharam o top 10 da classificação geral, com Guilherme Del Mazo também a dar o tudo o que podia. Foi o 11º a cortar a meta. Sérgio Azevedo e Tiago Madeira protagonizaram um espetáculo de ultrapassagem atrás de ultrapassagem. Ora era Azevedo que seguia na frente, ora Tiago Madeira. No final foi Sérgio Azevedo quem passou a linha da meta primeiro, na 12ª posição, seguida então do Júnior Madeira e do piloto da FPAC, Andrew Pitts, que durante grande parte da corrida rodou no 9º lugar da geral, mas acabou por descer posições na última volta. Simplício Taveira, João Miguel Ascensão, Paulo Duarte, João Seabra e João Santos faziam parte do último grupo, mas também se fizeram notar pela boa performance e pelas trocas de lugares simultâneas durante toda a corrida. Encerraram a tabela classificativa. Além do que a picante GT Cup, Portimão recebeu as 4 horas de Le Mans, uma prova europeia que deu grande visibilidade aos pilotos. É bastante importante porque estamos envolvidos, como disse, num fim de semana internacional, com um campeonato, praticamente o campeonato do mundo. É bom para nós porque não é que a visibilidade que temos é maior, há mais público e também permite que tragamos os nossos patrocinadores. Importante para os patrocinadores, mas também para os pilotos que puderam tirar partido de outros tipos de experiências. É uma pergunta divertida porque a importância não é só uma questão de ser importante, é toda a envolvência e a energia que é criada neste tipo de eventos, porque como ouvem bem os carros a passarem,
o cheiro das gasolinas especiais, da borracha dos slicks, tudo isso traz-nos outras vivências. Nós só termos este som de fundo que nós conseguimos ter agora é uma coisa única e para mim estes carros são qualquer sonho de qualquer piloto, para mim pelo menos. Não é só a Fórmula 1, também existem outras modalidades e esta é uma delas. E acho que é super importante nós termos como referência este fim de semana estes carros lindos. Com a temporada a chegar ao fim, também as equipas têm uma palavra a dizer. É o primeiro ano, é o ano zero. Os nossos 3 pilotos das 2 viaturas Kia que temos são praticamente virgens na competição automóvel. O David Matos Chaves já vem com algum passado no karting, mas o Francisco Coutinho e o Luís Maria, meu filho, têm 0 experiência de competição. Foi um ano de aprendizagem aqui no Kia Picante e fomos evoluindo ao longo da época, o piloto também, nós com as afinações também, portanto acabámos em segundo campeonato da categoria Júnior, acho que foi muito bom. Começar a aprender a letra A do abecedário, para que para o ano possam realmente pensar em voos mais altos e levar o troféu Kia Picanto ainda mais a sério. Boa disposição e muita aprendizagem num troféu a que não poupam elogios. É um troféu muito engraçado, um espírito de família e de equipa, entre ajuda de equipas, muito engraçado, lutas em pista com fair play, não é? Com algum fair play, com fair play e com alguns toques, é normal, mas um troféu muito giro. Aqui a Portugal dá grande apoio, o Kia Picanto tem-se revelado um carro muito fiável, de maneira que acaba por simplificar. Temos mais trabalho a ensinar os miúdos, a realmente a tirarem proveito das afinações do que provavelmente o carro. Da nossa parte vão ser muito positivo, vencemos a Júnior com o Alexandre Areia. Além de vencer a Júnior, estivemos sempre presentes na frente das corridas da classificação geral com o Alexandre. O João teve uma época um pouco atribulada. Finalmente aqui, ontem, o João conseguiu estar dentro daquilo que era o que nós esperávamos e o Miguel também teve um pouco de azar nesta situação toda. E se em 2018 o ano de estreia tinha sido um sucesso, o segundo ano do troféu mais picante de Portugal não lhe ficou atrás. O balanço só pode ser positivo, tivemos mais participantes, conseguimos terminar em beleza, ou seja, a decisão dos campeões, seja na Pro, seja na Júnior, foi na última prova. Correu tudo bem, o olhar de todos os pilotos é de satisfação. E pronto, acho que é um bocadinho a continuação daquilo que nós tínhamos delineado. Houve a dose de picante necessário para que o público cá fora consiga vibrar com as corridas e para que a emoção vá passando de dentro para fora e de fora para dentro, que tem sido fantástica, criou-se um ambiente familiar fantástico e fechámos aqui com uma festa entre pais, amigos, patrocinadores e todos os apoiantes destes pilotos e desta caravana aqui a Picante GT Cup, que decorreu de uma maneira fantástica durante 2019 e que nos deixam um grande ânimo, um grande pontapé de saída para iniciar o 2020 ainda mais fortes. Mais uma vez, uma época fantástica, muita luta, muita animação, algumas quesilhas, mas também é normal, isto é um desporto que tem muita adrenalina, mas posso lhe dizer, segunda época, o sucesso consolidou, já estamos a pensar na terceira época, aguardem mais notícias, porque vai haver grandes novidades para o próximo ano. Um balanço muito positivo, com uma próxima época já pensada e com algumas novidades. E já abrimos um bocadinho o véu, vamos tentar organizar um troféu CID, juntar a este troféu um carro com mais potência, com 230 cavalos, com caixa sequencial, para fazer a verdadeira categoria Pro, e continuaremos a usar os picantes para uma categoria Júnior e uma categoria Clube, para a rapaziada da minha idade se continuar a divertir. Estoril, Braga, Vila Real, Jerez de la Frontera e Portimão, 5 etapas de um troféu picante e cada vez mais competitivo, agora a chegar ao fim. O encontro fica já marcado para 2020.